Meus amigos, Mestre do Universo foi atropelado, passaram a carreta por cima nas bilheterias e o mais louco é que não foi porque o mundo inteiro odiou o filme. Na verdade, foi porque as pessoas e ninguém fora da bolha sentiu a necessidade de ver isso na telona do cinema. E quando o He-Man apanha de filmes independentes de terror feito por criadores, cara, youtubers, a coisa realmente ficou feia. Porque aí, na minha opinião, não é nem questão de fracasso, tá? É mais questão de um recado que tá sendo dado pra gente e pra todo mundo agora. O filme chegou com um orçamento gigante, visual bem caro, nostalgia pesada e uma marca clássica nas costas. Só que no segundo fim de semana, cara, ele fez cerca de 8 milhões nos Estados Unidos, tá? E ficou com algo em torno de 86 milhões no mundo, tá? Aí um filme que custou entre 170 e 200 milhões, isso é feio, tá? É feio mesmo. Não é apenas, talvez eu recupere depois, eu vou vender boneco. Não, cara, é prejuízo com capa, espada, é prejuízo com tudo aqui. Mas aqui entra um detalhe mais importante. Quem viu o filme, em boa parte, gostou. O público que aqui apareceu, ele realmente elogiou a aventura, o esqueleto, a sensação de nostalgia e a tentativa de respeitar, né, o universo. Então o problema não foi simplesmente qualidade, o problema foi o alcance. Mestre do Universo, ele falou com quem já conhecia Mestre do Universo, com quem conhecia o He-Man. Só que esse público sozinho, ele não paga a conta de um blockbuster desse tamanho, tá? Os dados mostram isso aqui de forma bem clara. Cara, só uma parte minúscula da estreia ali era composto por crianças, tá? Uma fatia enorme do público tinha cerca de 40, 45 anos, sabe? Ou na minha idade assim, entre 25 e 30 anos. Cara, a maioria sim, tá? Ou seja, a nostalgia, ela puxou, funcionou, puxou o adulto de fato, puxou quem viveu aquela geração, aquela época, mas ela não conquistou a nova geração. E olha que eu até achei que iria conquistar, tá? E aí mora o desastre, porque uma franquia dessas não pode depender só do cara que cresceu vendo desenhos dos anos 80, tá? Esse cara, ele vai ver? Lógico que ele vai ver. Ele vai ser emocionado? Talvez. Mas e o adolescente? E o público jovem? E a galera que está decidindo que virá tendência realmente hoje? Vira ou não tendência? Então essa galera estava no cinema, só que em outra sala. Basicamente, eles estavam vendo o Back Hans, eles estavam vendo Obsessão, filmes menores, mais baratos, com cara de internet, nascidos numa cultura que a geração atual entende sem precisar de explicação. Então aqui, cara, é o tapa na cara, tá? Back Hans, ele veio de vídeos no YouTube, com comunidade pronta aí, tá? Gente comentando, teorizando, compartilhando, criando medo junto. Já a Obsessão, ele veio de um criador que já tinha conexão com esse público. Enquanto isso, cara, Mestre do Universo parecia aquele produto caro que o estúdio joga no mercado achando que, é antigo, então todo mundo vai ligar. Só que assim, não vai, né? Hoje, nome conhecido não basta. Se não aparece como um evento, o público espera no streaming. E foi exatamente isso que aconteceu. O marketing também não ajudou. Teve trailer, entrevista, clipe, aparição em programa, apareceu até aqui no Brasil, tá? Meme recriado, legal. Mas isso não é uma campanha forte em 2026, tá? Isso aí é o básico do básico. É o que realmente as pessoas devem fazer. É o básico. Então, para um filme aqui desse tamanho, ficou faltando meio que um senso de urgência. Aquela sensação de você, eu tenho que assistir aqui agora, senão eu vou perder muita coisa. Então, faltou o público, de fato, pensar, cara, eu preciso ver isso aqui agora. E não ficar pensando, poxa, depois eu vou ver lá no Prime Video, quando eu tiver disponível. A Amazon e a Mattel, elas talvez tenham olhado para Barbie, né, e pensado que dava para repetir a fórmula. Só que Barbie, cara, virou um evento cultural. A Barbie tinha moda, tinha meme, tinha discussão, aquela divisão ali com Oppenheimer, aquela curiosidade. Então, um público amplo e uma campanha absurdamente foda. E por isso que funcionou tão bem. He-Man não chegou nem perto disso, tá? Mestre do Universo chegou mais como, uma nostalgia premium ali do YouTube. Simplesmente isso. Bonito, caro, cheio de referência. Eu realmente gostei. Teve pontos bons, pontos negativos. Eu já fiz aqui review no canal, falei bastante o problema, o acerto do filme. Falei bastante aqui, então se você quiser ver, tá tudo aqui no canal postado. Mas não teve força suficiente para furar a bolha. E aqui eu vou ser direto, tá?
Hollywood adora fingir que todo brinquedo antigo pode virar fenômeno. Olha os Star Wars aí. Cara, não pode. Transformers conseguiu porque ficou presente por anos. Teve filme, desenho, brinquedo, videogame, quadrinhos, presença constante. He-Man teve conteúdo sim, mas não ficou tão vivo assim para o grande público. Para muita gente jovem, He-Man não é uma lenda. É só aquele cara loiro musculoso com a espada que parece basicamente um meme antigo. Dói falar isso, mas é a verdade, tá? E ainda tem outro problema. Fantasia exagerada. É difícil de vender quando o público não está comprado. Castelo, espada mágica, vilão, caveiras ali, cara, gato gigante, armadura, planetas estranhos, cara. Para fã, isso aqui é incrível. Só que para o público casual, cara, se o marketing não vender bem, parece somente uma coisa meio brega, sabe? Meio cringe, assim. Tem pessoas que, infelizmente, pensam assim. Não são pessoas fãs como nós. É a verdade, tá, gente? É a verdade. Aqui no Brasil mesmo, teve um público muito grande. Mas se você pegar a nossa juventude, a geração Z aí, tá uma merda. Você vê o que eles assistem, o que eles gostam, tá? Então, assim, o público nerd, de fato, é até grande. Mas o outro público, a geração Z mais jovem, eles não gostam tanto disso aqui. E quando o orçamento é gigante, não dá pra depender apenas do fã dizendo que, cara, confia, é legal o filme. Mano, o cinema hoje, ele é basicamente uma guerra por atenção, tá? E Mestre do Universo, ele entrou nessa guerra com uma espada bonita, legal ali, um uniforme bacana, personagens carismáticos, mas sem estratégia, para de fato a realidade atual. Agora sim, significa que isso acabou? Eu não acho que acabou, mas eu acho que acabou a chance de uma continuação gigante nos cinemas, pelo menos por enquanto. A própria fala da Amazon já indica outro caminho. Eles falam muito em estratégias além do cinema. E para você traduzir, né, no caso, que você consegue entender, então o foco agora vai ser provavelmente fazer filmes dentro do streaming, diretamente no streaming, meu amigo. E se eu não me engano, o He-Man, ele tava com essa ideia, primeiramente, de ser lançado no streaming, depois que ele foi lançado no cinema. Mudaram de rota, enfim. E sinceramente, talvez seja onde ele funcione melhor, tá? No Prime Video, muita gente que ignorou no cinema pode apertar o play por curiosidade, sem pagar ingresso, sem compromisso, sem pressão, aí o filme pode ganhar uma segunda vida. Só que se houver continuação, eu duvido que venha com o mesmo orçamento, tá? Deve vir bem menor, mais controlada, talvez como série, talvez direto para o streaming, como especial ali. Cara, te falar uma coisa, a Marvel ela fez uma parada sensacional ali. Eu vou sem falar e vou dar esse exemplo aqui, tá? Justiceiro, especial, mano, ali foi perfeito. É isso que eles têm que fazer. É isso, cara. Não faz série de 10, 12 episódios, 8 episódios, cada um 1 hora. Ainda mais com orçamento caro. Não faz essa merda, mano. Porque não adianta nada tirar do cinema pra botar no streaming e fazer isso aí. Ó o Demolidor. Demolidor, cara, me desculpa, tá? Mas enrolado pra caramba. Não precisava de episódios de 1 hora, de quase 1 hora. Não precisava disso. Sendo bem sincero. Então, pra mim, Justiceiro, o especial que a Marvel lançou, foi perfeito. Pra mim, funcionou pra caramba. Orçamento bem ali, ó, controlado. Entrega, alcance enorme, todo mundo assistiu, também teve o mesmo pensamento, com aquele gostinho de que queria mais. Então, em vez de fazer uma série gigante, enrolada, tendo que encher com um monte de coisa, cara, faz um especialzinho ali, velho, e funciona perfeitamente, que você não vai estar enrolando. E hoje, mano, tempo é uma coisa que realmente não dá pra se negociar. Bom, e se eles forem espertos, eles vão usar a She-Ra como o grande motor dessa nova fase. A cena com a She-Ra, o Hodak, e a ideia de expandir para Etéria, no caso, ainda é o caminho mais interessante, porque repetir só o Alien com o esqueleto, talvez, eu acho que não basta, tá? A franquia precisa abrir sim o mundo, precisa mostrar que existe mais coisa ali, mais ameaça, mais mitologia, mais motivo para o público prestar atenção. Então, assim, imagina lançar uma continuação desse universo aqui, da She-Ra, a She-Ra no cinema, cara. Eu não sei se vai vender, se nem o He-Man teve força pra vender, como é que a She-Ra vai conseguir vender? Não tem lógica isso, entende? Eu não tô aqui nem sendo machista, nem nada do tipo, né? Mas é a realidade, tá, gente? Tô falando aqui de business, então é uma coisa que envolve dinheiro, é a realidade. Me desculpe falar isso. Se bem que pode acontecer ao contrário, né? As mulheres podem ver ali a She-Ra e começar a se meio que, sei lá, automotivar de ver uma mulher ali atuar daquela forma e aí acaba meio que comprando, né? Eu não sei, depende muito de como for o marketing também. Mas lembra do que eu falei a vocês? Esse negócio de fantasia, espadas, mundo colorido? Muita gente tem um pouco de recusa a aceitar isso. Não é pessoas assim, nerds como a gente, fãs que estão espalhados pelo mundo de forma, tipo, bem abrupta. Não. A realidade é que nós somos a minoria. Então é isso, cara. No fim, o Mestre do Universo, ele não fracassou porque ele foi odiado. Pelo contrário, teve problemas assim, já destaquei os problemas, mas na minha opinião ele fracassou porque chegou caro demais.
demais, tarde demais e preso demais à nostalgia. O fã apareceu? Apareceu. O público geral não apareceu. E quando o filme de 200 milhões aí, basicamente de orçamento, perde espaço para terror de internet, feito por gente que tem de melhor audiência jovem, então, cara, Hollywood deveria parar de fazer reunião de PowerPoint e começar a prestar atenção para o mundo real, tá? Porque o recado é simples, não basta marca famosa. Star Wars aí é um exemplo claro. Tem que ter urgência, tem que ter comunidade, tem que parecer que é necessário. Mestre Universo, na minha opinião, ainda pode sobreviver sim, mas se sobreviver, provavelmente, eu acho que ele vai ser um stream, tá? Provavelmente ser um stream com orçamento bem menor, tá? Não espere esse mesmo orçamento, esse mesmo CGI aqui. É outra estratégia muito mais enxuta e tem que ser mais esperta. Bom, pessoal, então é isso aqui o vídeo de hoje, né? Explicando por que a bilheteria tá tão ruim assim e quais devem ser os próximos passos, na minha opinião, para essa franquia do He-Man. Comenta abaixo aí a sua opinião, comenta também o que é que você acha que realmente deve seguir a linha agora desse universo, se deve expandir para o cinema e para o stream, ou já era, já deu, deixa lá o que já foi bom. Enfim, comenta sua opinião, hype esse vídeo aí para chegar para mais pessoas. Se você quer e gosta que eu continue fazendo aqui essas análises de orçamento, bilheteria, de cash, bastidores, que eu gosto bastante e eu dependo de vocês para continuar fazendo. Então, seu like, o seu hype, se inscrever no canal ajuda demais. Tamo junto, fica com Deus, abraço e fui.